Bom, vamos lá começar um tutorial aqui simples e rápido, do Flappy Bird, né. Começar aqui, New Project, né, aqui eu tô com a Unity aberto. Tô utilizando a versão 2023.3.2.F1. Pode usar qualquer uma, não tem problema, tô utilizando uma das recentes, né, das mais atual desse vídeo, né. Sempre tá lançando, né, correções e atualizações. Aqui eu vou utilizar o 2D Core. Aqui não vou utilizar o 3D. Esse URP significa o quê? Universal Render Pipeline. Ele tem uma pipeline diferente de gráfico. Deixa o gráfico um pouco mais bonito. Tem algumas post-process. Tem alguns recursos de iluminação, né? Tem alguns recursos a mais do que o do Score normal, né? Aquele envio tá meio puro aqui. Então vou vir aqui, dar um Create. Mas antes do Create eu vou vir aqui e colocar o nome aqui. Colocar Flappy Tuto. Vou vir aqui Create Project. Ele já vai aparecer para mim carregando aqui. Bom, vamos lá, né? Continuação aqui. Já abriu para mim aqui a Unity. Ela é bem flexível para fazer isso daqui, ó. Posso vir e colocar aqui, ó. Colocar para cá, então é bem customizável. Vocês podem também salvar um layout que vocês queiram utilizar. Aqui vou deixar aqui, ó, no default, né? Que ele vem assim, default. Vou usar o 4 split ou 3, 2x3 ou wide também, wide, tal. Eu vou usar aqui o layout aqui, ó, que eu criei layout. O que acontece aqui, ó? Aqui é onde eu deixo a resolução, né? Ele vai vir aqui, ó. O que acontece quando você deixa Free Aspect? Ele não respeita, né? Ele, por exemplo, eu programei o jogo, tava aparecendo texto aqui, né? Um exemplo, né? Aí eu fiz direitinho e exportei. Aí em outro computador, esse daqui pode ser que cubra, ou pode ser que fica fora, ele não fica responsivo, né? Ele não vai seguindo a tela, tá vendo aqui, ó? Tanto de tela que ele tiver, ele vai ocupar. Vou deixar aqui, ó, vou trocar. Eu tenho esse daqui, essa resolução, ó, eu posso usar também de celular. O celular vai ficar assim, de celular. Aqui é do Flap que eu tinha feito, né? 320 por 480. Ou pode deixar aqui também, ó, em 4K. Vou deixar aqui Full HD, tá vendo? O Full HD ele fica deitadinho. Aqui eu vou fazer para celular, né? Para conseguir exportar e deixar no celular para estudo, né? Vou deixar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Na verdade, não vou nem colocar isso aqui é mais para tela aqui mesmo, né? No monitor. Eu vou utilizar ele aqui, ó, simulador. Aqui, caso não tenha no seu, você vai vir aqui, ó, Impact Manager. Vai vir aqui, clicar aqui e apertar Unit Registry. Aqui, tem vezes que não vai aparecer se aqui não tiver setado aqui, ó. Enable Pre-Release Packages, né? Aqui não vou precisar fazer isso, porque esse recurso já tá meio que na Unity instalado, né? Já tá um pré ali, né? Então coloca ali a Simulator aqui, ó. Aí eu vou dar um install aqui nele. Que quando eu coloco install aqui, aparece mais opções aqui de celular, ó. Vocês vão ver aqui comigo. Deixa eu instalar aí, bonitinho. Aí eu consigo configurar o celular que eu vou estar fazendo mais próximo, né? Ali não tem todos os celulares existentes, né? Tem alguns, ó, aqui os primeiros são o iPad da geração quinta, sexta, sétima, ele vai ficar assim. Aqui para baixo um pouquinho mais já tem um iPhone, né? Tem um iPhone 6, ó. O iPhone 6 XR, XS, ó. Tem um Google Pixel, LG. Eu vou deixar aqui o meu. Deixa eu ver, eu vou deixar no Note. Não, Note é muito grande. Vou deixar ele. Tem até o Flip, ó. Vou deixar o meu aqui. Deixa eu ver no S10 5G. Vou deixar aqui.
Vou apertar ali para ele ficar certinho. Ou seja, aqui ele vai respeitar, ó. Ele vai respeitar para mim aqui certinho. Ele não vai. Aqui eu tô perdendo para esconder, né? Mas ele não ia. Não vai mexer nele, ó. Tá vendo? Eu não consigo, ó. Ele vai respeitando. Então aqui é interessante, aqui é o scale, né? Para dar zoom ou não, né? Esse aqui, vou dar um fit. Aqui também tem uma outra opçãozinha aqui de rotacionar. Rotacionar para direita. Safe area também é interessante deixar aqui, né? Para você estar vendo aqui, ó. Aqui, o que acontece? Esse daqui, o safe, ele tá falando para mim o seguinte. Que aqui é uma zona segura de colocar. Se eu colocar algum texto para cima, pode ser que no celular X não vai funcionar. O exemplo, esse daqui, ó, ele tem um dot para cá, certo? Se eu colocar aqui um outro aqui, ó, ele não vai ter. Tem um outro, cadê? Deixa eu lembrar qual que é, acho que é da LG aqui, ó. Ó, ele tem um dot no meio. Então muitas vezes esse texto do meio não vai ficar legal. Então aqui você tem que fazer pensando no layout da para baixo. Vou voltar lá no aqui, nesse, vou deixar ele aqui mesmo. Aqui você pode tirar, se quiser. Aqui então, seja que eu vou trazer daqui para baixo, vai estar seguro. E aqui embaixo é só uma margem, né, pouca ali, ó. Aqui também nas laterais, tranquilo. Vamos lá, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou criar uma pasta chamada Sprite. Eu vou deixar aí na descrição o link de onde que eu fiz o download, né, dessa imagem aqui, ó. Tô arrastando aqui, vou colocar ela aqui, ó, no Sprite, arrastar e jogo. Aqui, já tá aqui. O que acontece? Essa imagem é uma imagem única, ó. Vai ficar assim na minha cena. Eu não quero isso daí. Eu quero que ela faça outra coisa. Eu vou clicar uma vez aqui em cima. Aqui também você pode aumentar e diminuir, ó. Como aqui eu cliquei na setinha, então ele expandiu, mas é uma imagem só. Clico uma vez sobre ele. Venho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, bilinear. Vou colocar point no filter. Aqui não vai dar uma diferença absurda, mas tem alguns sprites que ele vem meio um pixel em cima do outro, vem o meu borradinho, você tira isso aqui, ó, tira. Muitas vezes ele dá o efeito aqui em cima, ele tenta deixar bonitinho, né, deixar linear e tal, mas aqui eu vou colocar o pointer no filter, para ele manter mesmo do jeito que fez o pixel art vai ficar. Agora aqui, ó, tem que clicar aqui, ó, single e tocar para múltiplo. Sprite Editor, dá um apply. Aqui é simples, ó. Nesse caso, eu vou deixar até no automático, mas caso não queira, vocês queiram criar algum, ó, ou seja, vai cortar 64 por 64. Tem alguns tiles que o pessoal faz assim. Deixa, por exemplo, aqui, ó. Nesses três aqui, ele deixa como fosse um morro, né? Aqui tá a borda do morro, né? Tipo, aqui assim. Aqui tá o morro inteiro e aqui tá o outro lado. Ou seja, eu posso vir pintando, tal. Tem uns outros macetes, né, e para fazer a pintura mais rápido, né, 2D. Mas nesse caso aqui eu já vou pegar um sprite pronto. Nesse caso aqui eu vou dar um slice, ó, deixar aqui no automático, slice. Ele cortou para mim. Ó, ele cortou, ó. Tá vendo? Cortou. Cortou certinho para mim os textos aqui, né? Nesse caso serviu bastante. Dou um apply, pronto. Só isso. Agora pode ver que ele repartiu, todas as imagens estão separadas uma da outra. Vou dar um save aqui, né? Para ele aplicar mesmo aqui, ó. Pronto, ó. Essa imagem aqui virou várias. Eu vou fazer primeiro a tela de start. Eu vou usar esse daqui, ó. Arrastei e joguei para cá. Tem uma diferença se eu pegar e arrastar e jogar aqui ou jogar na cena. Quando eu jogo na cena vai ficar ali, ó. Quando eu jogo aqui, vai ficar no 000, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, ó lá, perceba que tá diferente. Mas aqui nesse caso, se você quiser jogar aqui depois de detalhe, é só vir aqui, ó. 0, 0, 0. Aí fica aqui também, vai o seu critério. Aqui para mexer é o Q, W, E, R, T. Ó, as teclas de atalho para fazer. O E é o pan, ó, tá mexendo no pan da câmera.
no visualizador, não na câmera em si, só o que eu tô vendo aqui, né, o projeto. Aqui, ó, eu consigo fazer movimentação, consigo rotacionar, né, apertando o E aqui, ó. O T, não, daqui é o R é de aquele escalonar aqui, ó, o R. O T, eu consigo fazer isso daqui, ó, fica até um pouco mais fácil. E o Y, ele coloca todos os gizmos ali, ó, de rotação e de tudo. Aqui nesse caso aqui, eu vou deletar, que é mais fácil, colocar outro aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó, vou vir aqui trazer um pouquinho para fora, colocar para cá, colocar ele para cá, passando um pouquinho, né, que não vai ter problema nenhum. Nesse caso aqui não vai ter problema algum. Aqui tá faltando um pouquinho mais para baixo, ó. Olha lá. Pode ver aqui embaixo. Caso queira ver aqui como ficou no safe, ó, tá certinho. Tá bacana. Nesse caso aqui tá bacana. O nome do jogo Flappy Bird, né? Posso deixar aqui. Main câmera eu vou deixar aí mesmo. Daqui a pouco eu mudo com ela. Vou apertar aqui, vou deixar ele aqui, ó, certinho. Posso colocar aqui a Flappy Bird. Posso colocar também um play. Só um play aqui, ó. Não, não vou fazer isso aqui não. Não vou deixar aqui dali não. Vou fazer diferente. Vou colocar o desenho do botão, que aqui dali não vai adiantar muita coisa não. Vou deixar essa tela aqui. Agora aqui vou clicar lá direito. Vou vir em Y. Vou colocar Legacy aqui. Vou colocar o botão do Legacy aqui. Não tem problema. Tanto o botão ali ou o botão fora. Não tem problema nenhum. O que muda vai ser o texto dentro dele. Que tem um Text Mesh Pro. Que é um pouco melhorzinho de controlar a escrita dentro dele. Mas nesse caso eu não vou escrever nada dentro dele, né? Vou colocar o button aqui. Agora perceba o seguinte, ele vai criar para mim aqui um desenho aproximado do que eu tenho ali, ó. Parece, né, com o celular. Só que eu gosto de fazer o seguinte, venho, clique em Canvas, aqui, ó, Render Mode, né, tá Screen Space, ou seja, o espaço aqui, ó, da tela. Eu gosto de deixar aqui, ó, câmera. O que a câmera tá vendo aqui, ó. Ela vai perguntar, cadê a câmera, né? Onde está essa câmera? Eu posso vir e simplesmente arrastar. Pode ver que ficou até melhor agora, eu gosto de fazer isso. Porque o que eu estou vendo aqui, ó, do lado, tô vendo aqui também, ó, pode ver, ó, que tá certinho, ó. Não preciso ficar tendo um zoom out, vendo, eu vou vir para cá, não, aqui fica um pouco mais simples e tá fazendo essa parte aqui, ó, deixar a Flapboard aqui, o button aqui, ó, não apareceu porque tá pequeno demais, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com esse botão aqui. Tá atrás. Dei aqui para jogar para frente. Deixa eu apagar ele aqui. Fazer de novo. Colocar um botão aqui. Vamos ver se ele vai corrigir para frente. Y, Legacy. Não, vou trazer esse botão aqui mesmo. Não tem problema nenhum. Vou importar esse aqui. Esse aqui não vou importar não. Só o de cima mesmo. Agora aqui. Beleza, aconteceu isso daqui. Então eu clico no Canvas. Aqui eu escolho a ordem em Layer. É como se fosse a camada do Photoshop. 0 é a camada lá, vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer aqui o seguinte, ó. Aqui é a camada 0. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, certo? O que acontece? Esse daqui, esse desenho, essa figura aqui, ó, tá na camada 0. Se eu colocar menor, que vai ficar na frente é os outros ali, certo? Então eu vou colocar 1 aqui, não, vou deixar 0. Vou deixar 0. E aqui, esses outros aqui, eu vou colocar 1, para ele vir para frente. Colocar 1, aqui também o Canvas eu vou colocar 1. Beleza? Então aqui já tenho já, ó, certinho. Então esse botão aqui, ó, eu vou abaixar ele um pouquinho, deixar ele aqui mais ou menos, ó. Vou entrar na propriedade do botão aqui e vou apagar esse texto. Eu não quero esse texto. Vou entrar aqui no botão aqui de novo, no bottom. Vou trocar o desenho dele. Eu quero que ele fique. Vou colocar aqui o exemplo, ó. Vou colocar isso aqui. Tá vendo que ele mudou o desenho? Eu vou querer esse daqui, ó.
Então ele já ficou. Eu posso vir alterar, ó. Ah, tá muito feio, não quero desse jeito. Posso vir mexer aqui, pode deixar grandão se eu quiser, ó. Deixar o botão bem grande. Vou deixar assim para começo. Então aqui já temos a primeira tela. Já está uma primeira tela bonitinha já feito. Já vou aproveitar e já vou arrumar essas cenas aqui, ó. Essa sample scene aqui, eu vou chamar ela de tela inicial. Vou criar uma nova. Aqui é Create. Venho aqui ó, em Scene e coloco Game. Dou um Save. Então, ou seja, já tenho duas telas aqui. Para funcionar legalzinho, ir para o outro, para um lado e para o outro, eu preciso estar adicionando aqui dentro para ele reconhecer essas duas cenas quando eu pular de uma para outra. Aqui, ó. Quando executar os comandos, ele reconhecer e saber que existe ali. Então é o seguinte, eu já vou criar já aqui também, ó, no Assets, eu vou estar criando uma pastinha, um folder chamado Script. Script. Aqui dentro eu já vou fazer um primeiro comando aqui, ó, C#. Aqui no caso eu vou colocar botão iniciar. Iniciar. Então eu vou utilizar ele aqui para fazer executar. Quando der o play, ele vai pular de uma cena para outra. Então aqui eu vou apagar isso daqui, apagar esses comentários que já vem default. Aqui, start, quando eu jogo um comando aqui, um método aqui dentro, ele só vai executar uma única vez. Aqui o update ele vai executar a cada frame. Se tiver rodando o jogo 500 frames, vai executar 500 vezes. Se tiver rodando 30, vai rodar os comandos que tiver aqui dentro 30 vezes. Aqui nesse caso, eu preciso utilizar algumas namespace. Eu vou colocar aqui Unity Engine ponto Cinemanagement aqui para utilizar. E o outro também aqui, acho que eu vou precisar disso aqui também. Se não precisar, não tem problema. Y. Pronto, Y. Aqui dentro eu não vou usar nenhum desses aqui. Eu não preciso. Aqui dentro agora eu posso colocar um void aqui, vou dar um public void. Public void iniciar. Iniciar jogo. Vou criar aqui esse método. Dentro desse método, eu vou fazer o seguinte comando. Eu vou dar um scene management. Para quê? Esse daqui, ele cuida das cenas. E aqui é para ele carregar a cena. Aqui eu vou escrever o mesmo nome que está lá. Ele vai compilar. Deixa eu compilar aqui para mim mostrar para vocês. Esse daqui é esse nomezinho aqui, ó. Tá vendo a cena? Tá com o mesmo jeito, mesmo parâmetro. Game, né? Se eu tiver minúsculo, é minúsculo. Se tiver maiúsculo, é maiúsculo. Tem que estar o mesmo nome lá, tem que estar aqui. Beleza? Então aqui já concluí já essa parte aqui que eu preciso fazer agora. Eu tenho que jogar aquele script em algum lugar para mim estar pegando ele no botão depois, ó. Eu vou jogar no próprio Canva. Ó, vou vir aqui e jogar aqui. Ele vai ter aqui, tranquilo. Eu vou vir no Canvas aqui, clicar no botão e vou vir aqui, ó, um clique. Eu vou clicar um mais. Ele vai pedir um objeto que tá o script. Então coloco aqui, vai aparecer bonitinho aqui, botão iniciar. Aqui eu vou colocar esse parâmetro que eu criei. Esses outros aqui já vem para o padrão, né? Mas o que eu criei foi aqui, ó, iniciar jogo. Pronto, cliquei aqui, beleza, bonito. Ctrl S aqui, tem para dar um save, vou dar um play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Certo, então essa daqui já está criado, né? Vou dar um play aqui, ó. Pronto, viu que ele foi para outra cena que eu criei? Então essa primeira parte de configuração está criado, né? Tá criado perfeitamente, né? Coloquei o nomezinho, coloquei o botão, quando aperto aqui ele vai para a cena para onde o jogo tem que iniciar.
Essa primeira parte concluída. Agora eu vou para outra cena para estar fazendo, criando aqui, ó. Clico 2 vezes aqui, aqui no game, né, que aqui é a tela inicial. Vou fazer as mesmas coisas aqui, ó, semelhante, né. No outro lá eu utilizei o escuro, né, agora eu vou utilizar o claro aqui, o fundo claro. Eu vou vir pegar, deixar ele aqui um pouco para cá, um pouco para cá. Tranquilo. Agora eu preciso fazer algumas coisinhas a mais, vai entrar mais comando, vai entrar algumas coisinhas diferentes. Então vou fazer por parte. Vamos fazer por parte. Eu vou colocar aqui essa cena um pouquinho mais para dentro, né, um pouquinho mais aqui, para não ficar tão esticado. Eu vou criar um script para o quê? Para quando ele chegar aqui, ele reiniciar. Vou deixar um pouquinho para cá. Vou criar um script para esse cara ali. Conforme eu vou desenvolvendo aqui, vocês vão entendendo melhor o que está acontecendo. Aqui eu posso colocar fundo, um exemplo, fundo. Vou abrir. Porque qual é o efeito que eu quero dar? Eu quero dar esse efeito aqui. Quando ele chegar aqui, ele vem para cá de novo. Ele vem e fica fazendo assim, ó. Porque o pássaro, ele vai ficar parado. Quem vai movimentar vai ser os canos, o fundo, né? Então aqui eu vou movimentar esse cara aqui por script. Programando ele. Eu vou vir, já vou tirar essa e essa daqui. Aqui no caso eu vou usar só o start. Já aproveitar já, vou fazer um update aqui. Eu poderia fazer esse comando dentro do update, vou fazer fora para vocês verem a função. Eu vou vir já aqui declarar um public float. Eu vou precisar e vou colocar o limite x. O que é esse limite x? Deixa ele compilar aqui. Eu não vou conseguir. Esse limite x, o que seria? Esse limite até onde essa imagem pode chegar. Ó. Então aqui, ó, 4,90 e pouco. Eu posso também fazer o seguinte. Posso vir e duplicar ele aqui, ó. Ctrl D a imagem. Dupliquei. Posso vir deixar ela aqui bem coladinha aqui com a outra. Vou trazer as duas aqui mais para, ó. Então aqui não é nem aparenta ter o corte, ó. Então vou só trabalhar com essas aqui. Beleza. Aqui é o limite X, ó. Vou aproveitar e vou fazer uma coisa mais bonitinha ainda. Aqui, ó. Create Empty. Colocar aqui, ó. Fundo. Background. Aqui dentro, eu posso colocar esses dois aqui, ó. Posso não, irei colocar os dois aqui, ó. Que fica melhor, né? Aqui, tá vendo? Posso colocar aqui um tagzinho ou aqui uma bolinha. Tanto faz, se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não precisa. Somente para mim saber, né? Que esse objeto aqui, ó. Esse empty aqui, com transformação, com position, né? No caso, position, rotation e scale, né? Que só tem. Então ele está controlando o quê? Os dois de uma vez só. Eles estão parenteados. Aqui é o pai, daqui é o filho. Esse daqui, para onde o pai for, ele vai, ó. Então aqui eu vou deixar ele certinho, porque fica até melhor. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, e duplicar isso aqui, colocar mais dois, ó. Vou duplicar, colocar mais dois dele aqui, ó. Aqui, tá vendo como fica mais, né, mais, como é que se fala? Não é sujo, né, mas assim, aqui nesse caso é um projeto pequeno, né, mas em projetos grandes ele fica bem extenso. Então aqui eu vou reduzir ele aqui, que já, quando eu mexo com ele, eu mexo com todos, ó. Aqui nesse caso eu preciso fazer o quê? Esses dois aqui eu preciso estar juntando um pouquinho ali para não ter aquela falha ali, ó. Então vou ver aqui. Ó, tem essa falha, certo? Então aqui tá difícil de ver. Então vou pegar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Aqui eu já sei que tá legalzinho, ó. Pela aqui, eu tô olhando aqui, ó, na esquerda aqui. Então aqui, já vejo que o corte não tá tão na cara assim, né? Só se a pessoa ficar parado olhando. Então vamos continuar o código. Eu preciso do limite x. Preciso de uma outra variável. Public float retornar.
retornar o quê? Retornar no ponto X, né? Quando ele chegar no limite do X ali, ele vai retornar para o começo. E eu vou precisar também que ele faça nisso numa velocidade, né? Numa velocidade X. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade. Então, aqui, ó, float, float, float. Tá sendo público. Quando tá público, eu consigo visualizar ele. Vou até colocar aqui, ó. Vou mostrar aqui um exemplo, ó. Public float mostrando. Vou colocar até assim bem grande, mostrando. Public, ó, tem assim, ó, seu private float mostra. Se eu não colocar nada, só escrever float, ó, mostra 1. Ou seja, esse daqui eu vou até comentar ele para eles não aparecerem. Vou até comentar aqui usando esse daqui, ó. Então, você vai aparecer somente esses daqui. Estou considerando somente essas variáveis. Dá um Ctrl S aqui, vou esperar compilar ali na Unity, ó. Tá compilando. O que acontece? Onde tá? Deixa eu jogar esse script aqui, ó. Tá vendo? Só aparece para mim um mostrando, tá vendo? Não aparece os outros demais. Por quê? É o público. Então, quando tá público, eu consigo tá vendo na Unity. Quando tá private, eu não consigo ver. E float, quando, por exemplo, se eu não declarar nada antes, falar se isso é privado ou não, ele não vai aparecer lá. Então, maravilha. Eu vou vir aqui, vou continuar. Qual que é a vantagem de eu estar mostrando lá? É que aqui, ó, eu consigo, por exemplo, entregar para outra pessoa. A pessoa não sabe programar, mas a pessoa quer deixar mais rápido, mais devagar, né? Então a pessoa consegue vir aqui, ó, parametrizar aqui, fica até um pouco mais fácil do que entrar no código, né? Codificar tudo, entender o que está acontecendo. Aqui o código é pequeno, né? Mas, né? Fica a dica aí, né? Para estar mexendo. Então aqui eu vou colocar o void, vou colocar fundo, exemplo, só para trabalhar com o método aqui. Aqui, ó, transform ponto position. Não, transform ponto position não, é transform ponto translate, que eu vou mexer, vou movimentar ele. Então vou colocar aqui translate. Vou adicionar um vector 2 ponto up ponto left. Ele vai vir do lado para o outro. E fundo não dá. Aqui tá o. Esse aqui não deixou eu colocar o nome de fundo porque ele tá no nome do mesmo script, ó. Se eu colocar fundo 1 aqui, ele vai, ó. Por isso tá acusando erro. Então vou colocar aqui, ó. Vez aqui, ó. Background. Pronto. Vector 2 está errado. Tem que ser assim, ó. Ponto left. Vezes a velocidade. Vezes time. Ponto delta time. Para que isso? Para estar gerando todos os frames o cálculo correto. Se ele tiver 500 frames e cair para 400, ele vai calcular a média entre um e o outro. E para estar averiguando certinho, fala, não, esse valor vai ser constante. Essa taxa aqui, esse vezes aqui, né, essa amostra aqui, vai estar regularizado pelo delta time. Então ele vai regularizar. Então não vai nem fazer 50 mil vezes, nem 2 vezes. Vai deixar fluido. 30, vai deixar 30. 60, 60. Aqui eu vou até comentar aqui em cima, para ficar. Ó, move o fundo para esquerda na velocidade atribuída ou setada ou marcada, né? Você pode colocar da forma que você quiser. Estou só comentando aqui o comando, né, para ficar simples, né? Para vocês entendam o que está acontecendo. Agora aqui eu vou utilizar um if. Esse if aqui que eu vou fazer, transform ponto position ponto x. Para mim tá pegando somente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o quê?
Ele é um transformer aqui, tá vendo? Transformer. Dentro do transformer, eu vou pegar o position, no position eu vou pegar esse cara aqui. Então é isso que eu fiz nessa linha, ó. Transformer é um todo, position é uma categoria dentro dele e o X é a categoria dentro dele, digamos assim. Chamei de categoria, mas digamos assim, é um atributo dentro do outro. Então aqui eu vou colocar position.x, né? Tá perguntando ali alguma coisa. Tá falando, mas eu vou ignorar. For menor que limite x. Ou seja, se o transform position.x for menor que o limite x, esse limite x ainda não passei. Eu vou falar, ó, qual que é o limite. Vamos lá, depois que terminar aqui, a gente vai lá para estar setando esse valor. Agora, tá falando o quê? Se transform position for x e tal, beleza. Então aqui eu vou fazer o quê? Transform ponto position. Vou passar para ele um novo local, um novo lugar, um vector 3. Vou colocar aqui, ó, retornar x. Esse daqui eu vou colocar por enquanto eu vou colocar 0. Mas depois eu vou corrigir esse daqui. Preciso passar mais um parâmetro aqui, ó, porque é o de 0. 0 aqui do z. Então aqui é o x, y, z. Então passei os três parâmetros no vector 3. Tranquilo? Então vou comentar aqui também nesse daqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Reposiciona a imagem para o início de um novo ciclo. Novo ciclo. Então até aqui, ó, tranquilo. Só que acontece o seguinte, eu vou fazer algo aqui de propósito e vou mostrar para vocês o que, que é isso, ó. Executei lá. O que, que é esse limite x? É até onde ele pode chegar, ó. Então esse daqui ele pode chegar no máximo aqui. O máximo aqui, ó. Ou seja, é esse valor que eu quero aqui, ó. Beleza, preenchi. Ele vai retornar no x. Qual o x que ele tem que retornar? Qual que é o valor de x? Ele vai ter que retornar aqui para mim, ó. Então aqui eu vou pegar o 0,79, copiar e colar aqui. Velocidade. Aqui eu vou colocar 2 só para estar mostrando. Aí eu vou dar o play, né? O que que vai acontecer? Nada. O fundo não vai andar. Ah, parametrizei aqui, fiz tudo, o fundo não tá andando. Por quê? Deixei de propósito. Tá vendo que o background aqui, ó, esse método, tá aqui? Eu não tô chamando ele em lugar nenhum, só criei ele, né? Para mim estar executando ele, eu tenho que colocar no update ou no start, ou wake, tem outros voids assim de referente a frame que eu posso estar chamando ele também nesse caso. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando só o update, então eu vou trazer ele aqui dentro. Então eu vou escrever aqui background, faço o construtor dele que é esse daqui e pronto. Já tá. Agora se eu der o play lá, tá compilando. Se eu der o play, agora vai funcionar, ó. Tá funcionando. Ele vai chegar, né, vai ver o limite e vai pular para cá. Aqui nem dá para perceber, ó. Ó lá. Aí você vai perguntar para mim, putz, mas o que que aconteceu? Para onde ele foi? O que que tá acontecendo? É o seguinte, eu coloquei ele aqui, ó. Ele volta pro 0y. Ele não tem que voltar pro 0y. Se ele voltar pro 0y, ele faz isso aqui, ó. Ele vai, se colocar 0, ele vai para cá, ó. Então aqui nesse caso eu vou colocar certinho, vou colocar um pouquinho. Aqui, eu vou deixar ele certinho aqui, ó. Então para ficar certinho tem que colocar esse parâmetro. Então eu vou vir aqui, retornar nesse parâmetro aqui, ó. Espero compilar aqui. Vou dar um play aqui, vou ver o que está acontecendo. Ver se tá. É só aqui no simulador que tá dando isso daí. Agora eu não entendi, não. Ah, já entendi já. É que esse valor aqui, ele coloca valor de 0.
Valor de 0. Não, não é esse daqui, ó. Vou aproveitar aqui e já arrumar. Vou deixar um valor 280. Vou colocar aqui 280. Não, 300. Aqui, agora eu vou colocar 300 aqui, ó, só para ficar certinho. Então na primeira vez ele vai, na outra vez que ele precisa resetar, ele não tá indo. Então beleza. Aqui, ó. Vai lá, vai voltar para lá, então vai ficar sempre voltando e mantendo ali. Então aqui se eu colocar o valor bem mais alto, ó, tranquilo aqui, até aqui não tem problema. Aí, ó, colocar um. Então aqui já está feito, né? A primeira etapa, né? Umas etapas, a primeira. O, o background. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando, fazendo o piso. O piso, o chão, vou colocar chão aqui. Vou carregar dentro deles aqui um sprite, essa daqui, ó. Vou colocar aqui. Vou dar um zoom aqui só para estar vendo melhor aqui, ó. Então aqui eu posso fazer assim, ó. Aqui eu posso estar fazendo ele andar junto. Posso fazer ele andar também junto ou não. Se eu quiser que ele ande junto, eu posso colocar aqui simplesmente aqui, ó. Aqui dentro. Ele vai receber, todo mundo que está ali dentro ele vai fazer certinho. Então aqui eu vou colocar um aqui, ó. Para ele sempre ficar à frente do 0 aqui, ó. Então você vai ficar à frente. Então vou dar um play aqui para testar. Olha lá. Vou diminuir aqui que a velocidade está muito alta. Vou colocar 1. Olha lá. Só que não é muito interessante fazer isso aqui, porque tanto lá atrás como aqui para frente, eles estão em velocidade diferente, né? Mas aqui eu posso também utilizar da mesma forma que eu fiz o outro. Eu vou fazer aqui, ó. Vou reutilizar o script do cano lá, né, do fundo aqui. Eu vou colocar aqui no chão. Aí ele pede o limite X. Limite X é até aqui. Então, beleza. Vou vir, vou preencher. Retornar para onde? Retorna para cá. Retorna para cá. Velocidade. Velocidade eu vou colocar 1. E essa outra aqui eu vou reduzir bastante. Vou colocar, por exemplo, 0.8. Vamos ver. Ou seja, aqui na frente, o chão vai estar indo mais rápido do que o background, ó. Então aqui eu vou colocar 2. Ó lá. Só que eu já vou aproveitar. Deu um... Não é nem um bug, né? Deu um erro ali. O que que eu posso fazer? Eu posso estar verificando para ele falar qual que é o do eixo, né? Retornar Y. Ó, retornar Y. Esse daqui não existe. Eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui só na frente, só para ficar na mesma linha. Você quer tudo aqui, eu posso fazer embaixo, o jeito aqui não tem problema. Então vou fazer retornar aqui, ó. Aí eu tenho uma vantagem que é o seguinte. Eu copiei os dois, né? Então aqui, o que acontece? Eu vou voltar ele para esse ponto aqui. Esse cara aqui. O background, ele tá em outro. Então por isso eu vou utilizar ele aqui, ó. Então vai voltar para cá. Deixa eu dar um play, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, agora aqui é o chão, ó. Vou colocar 2. E lá atrás vou diminuir mais ainda essa velocidade. Vou colocar 0.1. 0.
Vou colocar 15. Ele ficou rápido lá atrás. Então vou colocar 0.01. Aí ficou lento demais. Então 0,1. Aí, agora ficou mais interessante, né? Pode colocar até um pouquinho mais, 0,2. Ou seja, aqui eu tenho aquele como fosse ideia de paralaxe, né? Aqui na frente mais rápido, lá atrás, como está muito distante, né, ele fica mais devagar. Então aqui já tem já a segunda parte aqui. Já criei o background, criei o chão. Esse chão, ele precisa conter o seguinte elemento também. Eu preciso adicionar um box collider nele. Precisa obrigatoriamente ser 2D. Se você colocar esse daqui, não vai funcionar. Esse aqui é pro 3D. Então aqui eu vou colocar 2D, já vai ser certinho aqui. A outra, mesma coisa, box, pronto. Não preciso nem mexer, que ele já vai pegar certinho ali. Ele vai contornar certinho aonde é o box. Feito isso, agora eu vou ter que fazer o passarinho, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Posso criar pássaro ou personagem, do jeito que vocês quiserem. Colocar bird. E colocando assim, ó, tá vendo? Fica mais nesse caso. Esse caso aqui é um projeto muito pequeno, né? Então não vai ter problema deixar de um jeito ou de outro. Mas aqui já é interessante que vocês já colocam mais bonito, né? Fica mais agradável de ver e tal. E dependendo, eu faço até o seguinte, quando tem muita coisa ali, o que que eu faço? Faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco, por exemplo, ah, exemplo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para manter ali. Aí o que que eu faço? Eu deixo aqui, ó. Aí aqui, posso duplicar ele. Duplicar. Digamos que aqui, ó. Quero bater o olho e ver, por exemplo, o que que é referente ao quê. Aqui eu posso deixar também aqui dentro, ó. Tá vendo? E fica só os nomezinhos aqui fora. Fica só os nomezinhos aqui fora. Então, ou seja, eu consigo reduzir. Aqui, esse projeto aqui, nesse caso, para isso é minúsculo, né? Então nem compensa muito, mas só mostrando uma alternativa, né? De como deixar ali o projeto melhor, né? Visão, né? Ficar aquela coisa poluída, você não achar o que que é. Aqui você pode fazer, nesse caso aqui é pouco, né? Mas digamos, se for só o cenário, então podia colocar o fundo, background, né? E o chão ali. Objetos, eu posso colocar, escrever. Aí vem fazendo. Então, conforme for mais complexo, né? Quando tiver mais elementos na cena e tudo mais, então você pode fazer assim que não vai ter problema algum. Você fica até melhor de você estar visualizando. Então, beleza, vou colocar bird aqui, né? Criei um bird. Volto lá no sprite. Pego um, eu vou pegar um amarelinho aqui. Amarelinho que já tá já na sequência. Eu vou jogar ele aqui aqui na hierarquia, né? Vou deixar ele aqui dentro desse aqui para ficar com o nomezinho bonitinho. Aqui posso trocar também o nome se eu quiser. Nesse caso, eu vou nem ficar mexendo ali. Vou escalonar ele aqui, deixar ele tamanho um pouco maior, um pouco mais visível. Deixar ele desse tamanho. Agora aqui, ó, eu preciso estar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui chamado Animate. Animation. Clico aqui no Bird aqui, né? Clico aqui, ó. Aí eu preciso chamar, não, esse aqui não é Animator, é Animation. Aqui, ó, Window, vem aqui, aqui, Animation. Tem Animator e Animation. Quero o Animation, esse cara aqui. Posso vir, deixar ele para outro lado aqui, eu vou colocar ele aqui. Então, vou estar dividindo para minha tela aqui. Não quero ele que fique assim, quero que ele fique aqui de lado. Aí. Então aqui eu posso deixar aqui, que eu posso aumentar e diminuir. Então vou dar um create. Vou deixar aqui dentro da pasta animation ele mesmo. Posso colocar fly, voar, qualquer coisa. Vou dar um nome para ele aqui e dar o salvar. Pronto. Terminou? Não, tem mais algumas coisas para fazer. Aqui eu vou deixar 30 aqui, ó. Vou apertar o REC para estar gravando. Aqui que eu vou estar fazendo agora aqui, ó. Vou pegar o sprite. Vou vir e vou colocar
os 3 sprites, ó. Referente. Vou colocar um aqui no começo. Vou colocar outro aqui no meio. E vou colocar outro aqui no final. Aqui eu vou reduzir um pouquinho, vou aumentar ele para ficar um pouco melhor de estar visualizando. Aqui está no 15, ó. Vou colocar no 15, outro no 30. Aqui eu posso até duplicar ele, se eu quiser. Esse aqui, vem aqui, eu coloco aqui, dou um Ctrl V. Venho aqui, dou um Ctrl V. Aí dou espaço aqui só para ver como é que tá. Tá legalzinho, beleza. Se não gostar, você pode vir aqui e alterar, ó. Então aqui eu vou deixar mais ou menos aqui e o outro aqui. Pronto. Então aqui para mim já tá bom. Desliga aqui. Para mim já tá ok, já tá funcionando bacana. Preciso também estar adicionando alguns componentes nele. Adicionando um componente de Circle Collider 2D. Vai ficar certinho aqui, ó. Esse aqui eu vou até diminuir um pouco, ele tá muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho ele aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui, ó, 0,6. Ele fica um pouco para dentro. Porque antes de encostar, digamos assim, visualmente, a imagem no cano, ele já vai detectar, né? Então, vou colocar um pouquinho para dentro que já ganha um pouquinho de margem. Mas aí vocês fazem da forma que vocês quiserem. Colocar menor, maior, dá pra fazer um monte de alternativa. Preciso colocar também, além aqui, ó, do Circle, eu preciso colocar também um componente chamado Rigid Body. Ele vai cuidar da parte física da coisa. A parte, a massa, a gravidade, né? Então vai fazer isso daí. Aqui o passarinho eu vou deixar ele no 1, para ele ficar sempre na frente. Se eu colocar 0 aqui ou menor, ele vai lá para trás, ó. Então vou colocar ele no 1. Para quê? Para ele ficar na mesma layer do chão. Então, ou seja, ele não vai cair, não vai passar direto que o chão tá em outra. Então aqui, ó, aí, ó. Já tá funcionando legal, ó. Já tá batendo aí as asinhas. Já tá também, se eu tirar aqui a gravidade aqui, colocar 0, ele não cai não, ele fica ali ó, fixo na tela. Aí, fica fixo. Aí se eu apertar aqui, apertar não, no caso colocar 1, ó, bom, ele já faz isso. Então aqui eu vou deixar ele Gravity Scale aqui, ó, em 1 mesmo. Beleza, agora vamos fazer essa aba eu não vou utilizar mais, então posso dar um Close Tab aqui que eu consigo pegar mais coisas aqui. Aqui eu vou fazer pássaro ou personagem. Vou colocar pássaro, vai. Coloquei em português dos outros ali. Colocar pássaro. Vou entrar no script. O padrão já vem assim, por padrão. Já vou apagar esse comentário, já vou apagar esse daqui. Nesse caso aqui, eu vou precisar utilizar algumas variáveis. Elas sendo que public float vai ser o força impulso que ele vai dar. Vai ser o public. Eu vou utilizar o public static bool jogando, né, para ver se está jogando sim ou não. Aqui dentro eu já vou aproveitar também, já vou carregar um componente chamado Rigid Body 2D. Vou chamar ele de RB. Vou apelidar ele de RB. Aqui, ó, eu posso estar fazendo o seguinte, ó, quando eu aperto, ó, pressiono aqui, se eu der um public, vou fazer aqui para vocês verem, public. Vou lá para Unity, deixa eu compilar aqui. Quando eu faço isso, deixa eu carregar também aqui o pássaro, né? Carregar aqui o... Aqui não, aqui dentro desse daqui. Ele vai ficar pedindo, né? Qual rigid body? Eu vou falar, não, esse daqui, ó. Quando eu falo esse daqui. Ou eu posso fazer também assim, ó. Deixar ele em private. Aí eu falo assim, mas você trocou, não vou conseguir acessar por lá. Não vai conseguir acessar na Unity. Mas no Start eu já posso deixar ele carregando já para mim. No Start eu posso fazer o seguinte, vou falar assim, ó, RB, né, que é Rigid Body.
Esse igual não é igual, ele é de recebe. Ele vai pegar um componente chamado rigidbody 2D e já vai carregar, vai deixar carregado para mim. Então não preciso vir, aqui eu vou dar um salvar aqui, vou esperar ele compilar. Então ele já vai vir já salvo para mim ali, já carregando na cena. Eu não preciso vir e falar, ó, é esse daqui. Não, ele já está carregado já. Ele já está carregado. Deu private, né, para ele não ficar mostrando ali para mim. Então vou comentar aqui também. Inicia ou carrega, né? Vou colocar inicia. Inicia o componente. Não, vou colocar carrega, né? Carrega é melhor. Carrega o componente rigidbody assim que inicia. Pronto, então aqui já comentei essa linha, né? Já dá para saber ali bem mastigadinho. Agora eu vou fazer o seguinte, ele vai começar também, ele sempre vai ter que iniciar. Como eu vou deixar ele parado, né? Deixar ele parado na sem gravidade, o que eu vou fazer? O Gravity Scale. Vou deixar ele iniciando no 0. 0.0 F. Aqui eu tenho maior controle, ou seja, enquanto não tiver, né? Enquanto o jogador não iniciar, ele vai ficar parado ali, ó. Vai ficar parado. Vai ficar parado sem fazer nada. Vai só ficar batendo as asinhas, quer ver, ó? Não, mais pra frente eu mostro. Vou mostrar mais pra frente aqui, ó. Remove, vou colocar aqui, ó. Remove, inicie, aumente a gravidade enquanto o jogo não inicia. Não inicia, beleza. Então aqui já terminei. Agora eu vou precisar fazer mais algumas coisinhas agora. Vou deixar o update, mas eu não vou fazer o update. Vou colocar aqui comando. Colocar comando ou start. Start não posso porque outro lá em cima já chama, já tem esse nome start. Então aqui que eu vou ter que fazer. Eu vou vir aqui, ó, se, né, se for diferente de jogando, for diferente de jogando, que é o booleano, né? Então é aqui, ó, input ponto get button down, aqui ó, fire 1. Ele vai executar isso daqui. Vou fechar parênteses. Aí você pode perguntar para tá tirando da cabeça, de onde você tirou esse daí? Onde você tirou? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu não entendi o que você fez aí. Aqui tá errado aqui também. Vou tirar aqui, esse cara não vem, o cara vem lá embaixo. Vai vir embaixo, vou colocar ele aqui em cima. Isso, quando eu pressionar esse botão, isso, agora tá certo. Ele vai executar o que tá aqui dentro. O que tá aqui dentro eu vou escrever daqui a pouco. O que é aquilo lá? É aqui, ó, Edit, Preference. Carrega aí, é isso. Não é aqui Preferences não. Edit Project Settings. Cadê? Input Manager, aqui ó, Access. Tem horizontal, vertical, chamei o Fire 1. Ele já vem por default já na Unity já. Vou até dar aqui, clica aqui em Reset, ó. Ele já vem esses valores aqui desse jeito. Então puxei aqui, ó, Fire 1. Tem que colocar o mesmo nome que tá aqui para lá. O que que é? Isso é o left control, né? E o botão 0 do mouse. Ou touch, né? E tudo vai funcionar. Então aqui já vou. Ele tá dando erro aqui, usando erro porque não terminei o comando, né? Tá faltando algumas coisas aqui. Aqui eu vou aproveitar, já irei comentar, né? Vou dar um barra barra aqui, eu vou vir aqui e colocar aqui input Fire 1, que é o que? A tecla C, Ctrl, né? Ctrl é CTRL, CTLR, isso. Clique e toque na tela.
Para impulsionar o personagem. Impulsionar o pássaro, no caso, né? Pássaro, impulsionar. Impulsionar, beleza. Agora aqui tá fazendo o quê? Se eu apertar o mouse, Ctrl, né? Qualquer um desses daí, ele vai iniciar. Então aqui já vou vir agora com outro if aqui dentro. Já veio até pra mim mastigadinho ali já, ó. Se jogando, né? Se diferente de jogando. Ele vai fazer o quê? RB, lembra o Rigid Body? Tava zerado. Agora eu vou aplicar nele um Gravity Scale, iniciando com 0F aqui, ó, 0F. E o jogando vai ser igual a True. Ou seja, quando for diferente, né, ele vai vir e vai, opa, é True? Então beleza. Beleza, aqui já tá certinho já, jogando igual a True. Aqui, aqui ó, vou colocar aqui um comentário. Comentário aqui, ó, inicia a gravidade no primeiro toque. No primeiro toque, no primeiro clique, no primeiro input. No primeiro acionamento, no primeiro acionamento. Vou colocar assim, acionamento. Aqui é só para criar, né, iniciar a gravidade. Dentro desse daqui, vou fazer aqui agora, aqui, ó, RB, Rigid Body. Ele vai receber um Velocity, que é Velocity é uma parte da física, né? Velocity é de Force, vou utilizar também. Velocity, New Vector 2, vai ser 0, 0F, vírgula 0, 0F. Não vai fazer nada, né? Com isso daqui, não vai, ele vai manter 000, só que eu vou mexer em um outro parâmetro dele. Mais tranquilo. Agora eu vou vir aqui, rb.addForce. Vou utilizar um vector 2. Agora eu vou usar, em vez de... Lembra que a gente usou o left? Agora eu vou usar o up. O up vezes força impulso. O que acontece? Esse daqui ele vai fazer impulso. Aqui, eu vou até comentar aqui. Impulsiona o pássaro. Ou personagem, no caso. Aqui é pássaro. Agora eu preciso também fazer o que? Aqui eu só joguei o passarinho para cima, ou seja, vamos por parte. Quando eu apertar, né, o Ctrl tal, tudo mais, ele vai fazer. Ele vai verificar tá jogando tal. O que acontece? Ele vai iniciar, né, a gravidade. Vai falar que jogando é verdadeiro. Vai jogar o passarinho para cima, né? Ele vai ser jogado para cima fisicamente. E aqui agora eu vou fazer o que? Eu vou até aqui rotaciona o pássaro. Vou fazer o comando dele aqui agora, que é o que? Transform ponto rotation, recebe quaternion, que é uma propriedade, Euler, né? Propriedade também, Euler. Aqui vai ser 0.0 F, eu não quero mexer nesse. Também não quero mexer no eixo X, também não quero mexer no eixo Y. Eu quero estar mexendo somente aqui, ó, no Z. Ponto velocity ponto Y dele. Vezes. Aqui eu vou colocar o valor de 2. Se eu precisar, eu faço aquele mesmo esquema que eu fiz de estar fazendo diferente, colocando ele para fazer uma outra coisa, pegando esse valor e colocando como variável para mim estar controlando, né? Aqui RB, deixa eu ver, transformer, ponto rotation, quaternion, ponto Euler. Aqui é o primeiro 0, o segundo 0, rb.velocity. Ué, tá certo, pô.
ponto rb.velocity ponto y. Body, gravity scale. Esse cara aqui tá aqui. Continue Euler. Ué. Vou escrever aqui, ver se eu errei alguma coisa. Vou escrever aqui a transform ponto rotation. Tem um rotate, tem um rotation. Vou usar o rotate, que é quaternio. E aqui, beleza, ó. Ele vai receber um quaternio ponto Euler. Aí vou abrir o parênteses, vou escrever 0.0f. Agora de novo 0,0f, vírgula, vou colocar aqui, ó, rigid body ponto velocity ponto y. Multiplica, vou colocar para o valor 2 aqui, que eu já fiz alguns testes. Rodou legal o 2 aqui. Ah, já sei o que é. Aqui eu não apertei o F aqui, eu não coloquei o F no final de float. Mas aqui eu já vou colocar aqui já força giro. Vou pegar aqui e vou deixar esse campeão assim já, força giro. Se eu precisar tá trocando o valor, não preciso vir aqui no código, já consigo puxar para fora dele ali. Então, aqui eu vou deixar também, vou criar aqui, ó, public float força giro. Aqui, beleza. Então, ou seja, rotaciona o pássaro ali. Vamos ver até onde tá aqui, né? Então, vou dar um play. Então, play, deixa eu conferir aqui, ó, força e impulso. Tá, vou só dar um play aqui. Ele vai ficar parado ali, estático. Estático não, né? Sem cair, vai ficar só batendo asinha. Quando eu clico, ó, não aconteceu nada, porque não tem nada ali. Força e impulso, vou colocar 250. Força giro, vou colocar 2. Ah, tá. Também aqui a mesma coisa do outro. Eu fiz todo esse rolê, só que eu não chamei aqui dentro. Então vou vir e colocar aqui, ó, comando, construtor dele, pronto. Agora vai estar funcionando. Tá compilando ali certinho. Beleza, vou estar aqui já, colocar 250. Vou colocar valor 2. Então, vou colocar 5, vai aqui embaixo. Aqui em cima para o valor de força de impulso e outro ali força de giro. Então aqui, ó, não cliquei, cliquei, ó, o que vai fazer? Confirma o clique, então, por exemplo, aqui eu vou colocar 100. Quando eu clico, ó, tá bem fraquinho. Vou colocar 500 para você ver a força que ele vai ser jogado para cima. Cliquei somente uma vez, ó. Aqui eu vou colocar 250. Aqui eu posso colocar até um pouco maior, 10 aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então aqui ele gira um pouco mais forte, né? Eu vou colocar 50. Tá sendo bem mais. Vou colocar 100. Está certinho aqui. Ver se precisa. Tá. Multiplica. Aqui tá certo mesmo. X, Y, Z. Beleza, tá certo. Ele tá mexendo aqui nesse eixo aqui, ó. Rotation. Faz daqui, ó. Então aqui eu vou colocar 2. Dá só um toquinho.
Força gira tá certo. Força gira, aqui já tá certinho. Beleza. Já passei alguns parâmetros ali para teste. Então aqui já tá feito essa parte do pássaro, né? Agora vamos fazer a parte do cano. Faltou o cano aqui agora. Então aqui é a mesma coisa. Vou colocar aqui, vou escrever cano ou tubo, né? Vou vir aqui no sprite, vou achar eles aqui. Vou utilizar esse verde aqui. Coloquei ele aqui, coloquei ele aqui. Já vou selecionar os dois, já vou deixar os dois aproximadamente do mesmo tamanho. Deixar eles assim. Vou vir para cá, vou selecionar somente um. Deixar ele aqui. Esse outro aqui eu vou deixar aqui. Deixa eu ver agora que já vamos fazer um. Deixar eles aqui, ó. Certinho. Aqui o que acontece? Eu tenho que deixar ele no layer 1. Não, então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Deixar ele na layer 1, os dois. O passarinho, ele precisa colocar um à frente. Então eu vou colocar dois. O chão, eu preciso também colocar ele no 2. É isso, né? Deixa eu apertar aqui, vou ver se vai sumir. Isso, tá certinho. Ficou ali. Não, não. Clique aqui, consigo atravessar. Ali, vou reduzir todo mundo aqui. Agora eu vou deixar esse cano aqui, ó. Vou deixar aqui num valor. Esse passaria aqui, bendito passe. Então vou deixar ele assim, ó. Aí eu venho aqui já fazendo isso, já travo ele, né? Se eu mexer aqui no cano, né? Que eu vou estar mexendo em todos aqui. Então vou deixar uma bolinha vermelha, triângulozinho vermelho. Não, bolinha mesmo, bolinha. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar colocando também um box collider nele aqui, ó. Box collider. Para quando eu colidir com ele, vai fazer alguma coisa. Colocar o box collider. Nesse daqui também preciso colocar um box collider. Só que eu preciso deixar ele aqui diferente um pouquinho. Eu vou trazer aqui um pouco para cá. Aqui é o tamanho dele, eu vou deixar um pouquinho menor. Vou aumentar, trazer para cá. Então já aproveito, já vou deixar aqui também mais certinho. Isso aqui tá errado. Pronto. Tá um pouquinho mais certo aí. Beleza. Aqui eu vou deixar strigger. O que que é strigger? Ele pode interpolar. Então ele pode passar aqui por dentro aqui, ó. Quando ele colidir com isso aqui, eu posso fazer alguma função para fazer, ó, faça tal coisa. Colidiu aqui, não vai fazer nada. Ele vai parar e vai funcionar como uma barreira. Ele vai trazer o passarinho para trás. Quer dizer que ele vai deixar passar. E aqui eu consigo controlar. No caso, a gente vai fazer o controle de pontos, né? Quando passar ali, ele vai ganhar um ponto. Por assim em diante. Vou vir aqui criar um script. Colocar aqui de cano. Cano. Vou apagar isso daqui. Já vou fazer uma variável public float velocidade, public float limite superior, limite inferior. Vou colocar também aqui um private vector 3 composição inicial.
Posição inicial. Private. Limite. Isso. Private o quê? Float, né? Não vai dar certo aqui. Aí, float. Vou fazer aqui no start aqui um aqui, ó. Posição inicial é igual transformer ponto position, só para saber onde ele inicia. Limite x é igual posição inicial de x vezes menos 1. Só para mim estar pegando a posição aqui, vou comentar também, ó. Obtém a posição inicial e inverta a mesma para obter o limite em x. Beleza, aqui dá o start, aqui tá tranquilo. Agora eu vou precisar ver se ele é verdadeiro ou não, né, para iniciar o jogo, né? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer no update ali mesmo. Vou tô utilizando aqui, ó, personagem. O que é esse personagem aqui? Personagem. Na verdade nem é personagem, eu coloquei como pássaro, não foi? Pássaro. O que é esse pássaro aqui? De onde eu tô tirando esse pássaro? É desse script aqui, ó. Coloquei ele aqui, eu vou chamar uma função aqui dentro, ó. Vai ser esse daqui, ó. Por isso que eu coloquei public static bool. Eu vou conseguir acessar ele pelo um outro script, tá vendo? Eu tenho script de pássaro e tenho script de cano aqui. Eu vou pegar esse daqui, pássaro, vou escolher uma variável ali dentro, no caso só tem uma que eu coloquei, public static jogando, né? Jogando. Aqui. Vou colocar aqui, verifica em jogador se objeto, o jogo, né? Iniciou. Vamos lá. Agora aqui tem que fazer o que? Transform. Ponto. Translate, né? Que eu vou fazer a movimentação dele. Vector. Ponto left. Vezes velocidade. Vezes time. Ponto delta time. Aquela mesma regrinha, né? Aquela mesma lógica que a gente está utilizando o background, ainda vou colocar aqui, ó, move o cano para a esquerda de acordo com a velocidade atribuída. Beleza. Agora eu tenho que fazer mais uma coisinha ainda, tem que dar mais um if aqui. Ó. Se transform ponto position ponto x menor que limite de x, ele vai executar algo que está aqui dentro. O que é isso? Transform ponto position é igual a um novo vector 2. O vector 2, só o x e o y não precisa. O vector 2. Que são quais valores? São a posição. São quais? Posição inicial, ponto x. E a outra eu vou sortear. Range, handle ponto range. Aqui qual que vai ser os valores? Vai ser limite. Limite inferior. E limite superior e inferior. Tanto faz superior, inferior, tal. Ponto e vírgula. Então aqui vou comentar também, ó, barra
reposiciona, reposiciona o cano para o ciclo. Reposiciona o cano e gera aleatoriamente uma nova altura. Uma nova altura aqui dentro. Ele já está fazendo isso, né? Que quando ele chega nisso aqui, vai fazer isso. Vai posicionar. Então, posso deixar até aqui também, se eu quiser. Aqui dentro também, ó. Tanto entendendo o que faz, tá tranquilo. Beleza? Já estamos quase chegando no final, né? Não vou fazer muito frufru. Deixando um monte de detalhe. Não, vou fazer o simples do simples. Aqui o cano, eu preciso estar colocando o script nele, né? Aqui a velocidade. A velocidade eu vou colocar 1. Limite superior. Qual que é o limite superior? Posso deixar ele no máximo aqui. Então, ou seja, eu vou pegar o Y dele. Qual que é o valor mínimo? Então, aqui, aproximadamente. Então, beleza, vou dar um play aqui e vamos ver o que acontece. Tá um pouquinho para cima aqui, senão não vou conseguir passar aqui no primeiro. Pronto. Então aqui eu já passei, ó. Tô batendo a cabeça ali. Deixa eu deixar aqui, ó. Eita. Ele criou, quando chega ali, ó. Ele já sumiu. Opa, já cria outro, já pra mim. E aqui, se eu deixar ele parado, ó. Ele bate no cano ali, bate no cano, se machuca todo ali. Aqui já tá certinho, Bird. Tá com 5, vou colocar 2 com esse de giro só pra não girar muito. Aqui já estamos quase nos finalmente aqui agora já, né? Aqui agora eu vou criar uma HUDzinha. Vou criar aqui, ó. Vou utilizar aqui vou deixar aqui mesmo como Text Pro, que é um pouquinho mais fácil de utilizar. Não, vou deixar o outro. Vou colocar o outro aqui. O Legacy aqui, vou colocar um text aqui. Pontos. Vou colocar como pontos. Aqui eu vou colocar 0. Aqui a mesma coisa do outro que eu fiz lá, ó. Screen Camera. Vou arrastar para cá. Aqui eu vou deixar ele no canvas aqui, vou trazer ele para 2. Então, ou seja, ele vai, ou 3 aqui, ó. Eu sei que não vai ter nada à frente dele. Aqui eu vou colocar um texto 0. Somente. Aqui eu vou ver onde ele tá. Vou aumentar ele. Trazer aqui para cima, vou aumentar mais. Aqui eu vou colocar ele na cor branca. Deixar ele no centro. Aqui eu vou colocar font size, eu vou colocar 75. Aí ele estourou, não vai aparecer. Então vem aqui, ó, horizontal, coloca overflow. E aqui truncate, trago aqui para 0 aqui. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui é 1000. Ó. Então aqui eu vou estar reduzindo um pouquinho, né, para ele ficar ali, se a pessoa chegar aquele valor ali. Vou colocar aqui, né, tô fazendo só mesmo para aprendizagem. Então não sei se a pessoa vai ter toda essa paciência de chegar até isso aqui, né? Vou deixar somente no 0 aqui, ó. Começando com 0. Ou pode até apagado aqui, não tem problema. Vamos fazer aqui agora o script para placar ou ponto. Vou colocar como ponto. Vou
apagar isso aqui. Vou estar utilizando aqui, ó. Como vou estar mexendo com a HUD ali com o Canva, né? Tá aqui utilizando Unity engine.ui. Vou estar precisando de um public text txt pontos, o nome da minha variável txt ponto. Vou estar também utilizando uma outra public static int pontos. Caso eu preciso ele em um outro lugar, acessar de um outro script, eu consigo estar fazendo normalmente. Então aqui ele vai iniciar, ele vai ter que iniciar no zerado, né? txt pontos inicia zerado ele. Então aqui, ó, inicia o placar ou o contador com 0. E tá dando esse erro porque eu não... Aí, beleza. No update eu vou colocar aqui, ó, txt 0, né? Mas tem que colocar o ponto 0f. Não, pera aí que tá dando um erro. Não, pô. Tá errado pra caramba, é pontos. Vou colocar ponto com letra minúscula. Pronto, agora tá certo. Aqui é um texto, então tá errado. Tô passando uma variável que não. Um número para ali não vai dar certo nunca mesmo. Então aqui eu vou colocar txt pontos. Aqui na propriedade text dele, né? Vai receber o que? Pontos. Pontos. Aqui eu vou converter, né? To string. Tô convertendo ali em int para string, né? Então ele vai conseguir escrever aqui, bonitinho. Bacana, legal. Vou adicionar esse cara aqui, ó. Posso colocar aqui, placar, o que que eu quiser. Vou colocar aqui, ó, pontos. Então aqui já vou colocar aqui no ponto para ele. Ele tá pedindo para mim um texto, né? O texto é esse daqui, ó, pontos. Beleza, então aqui já iniciei, né? Legal. Agora vou ter que fazer o seguinte. Vou entrar agora aqui no personagem, no caso é pássaro, né? E vou colocar aqui embaixo de todos aqui, ó. Void on trigger enter 2D. Aqui eu posso achar private, eu posso achar público, eu vou deixar público. Public. Void on trigger enter collider. Ponto. Aqui eu posso nomear do jeito que eu quiser, vou colocar C. C de colisão. Aqui ó, placar. No caso é pontos, né, que eu coloquei. Ponto. Isso, ponto. Ponto. Qual que eu quero ver? Quero ver o pontos de lá. Vai incrementar um ponto, ou seja, cada vez que eu encostar naquele trigger lá, ele vai colocar para mim um ponto. Agora também eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que deixar ele para quando ele encostar em alguma coisa, ele voltar lá para a tela inicial. Eu vou fazer de um jeito, vai ficar abrupto, não vou nem colocar numerator, nada, vou fazer do jeito simples, quando bater ele já voltar de um jeito rápido. Depois aqui dá para aprimorar, deixar um tempinho, alguns segundos, mas eu vou utilizar aqui, ó, Unity engine.ui. Para quê? Para mim tá fazendo o seguinte. Aqui eu vou até esqueci de comentar aqui, deixa eu comentar esse cara aqui, ó. Barra barra soma pontos ao passar pelo trigger do cano.
Na verdade nem soma, né? Adiciona pontos, no caso não é ponto, não é ponto, ao passar pelo trigger do cano. Agora aqui eu vou ter que fazer um outro cara para me fazer voltar para a cena. Quando ele colidir qualquer coisa, ele vai voltar para a cena inicial. Então aqui ó, a void on collision enter 2D. Deixa eu deixar ali mesmo o collision mesmo, vou nem mexer. É scene manager. Ponto load scene. Agora aqui eu vou ter que voltar lá para tela inicial. Tem que escrever do jeito que tá lá e esse aqui tem que estar lá naquelas configurações que eu falei lá atrás. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, bati a cabeça ali, apertei o play aqui, olha lá. Ah, e aqui também preciso fazer o seguinte, né? Quando ele colidir aqui, voltar para a tela inicial, antes de voltar, eu tenho que falar o quê? É pássaro, ponto. Qual que era mesmo? Pássaro... Não, aqui já tá já. Pássaro, então é o seguinte. É jogando igual a false. Então aqui vamos ver. Boa. Agora só falta aprender a jogar, né? Então aqui eu vou colocar um pouquinho mais fácil. Vou deixar aqui o cano aqui, para ele já trazer ele para cá. Vamos ver aqui, deixar um pouquinho mais alto. Então aqui já tá dando certinho o ciclo. Ó, cliquei aqui. Beleza. Botei no chão, mesma coisa. Agora eu vou tentar passar por aqui. Eita, joguinho difícil, hein? Ah, não. Será que eu vou ter que fazer um hack para conseguir passar aqui? Vou ter que fazer o seguinte, hein? Tá muito forte esse de cara aqui, meu. Vou vir aqui no Bird aqui, vou diminuir 250, vou colocar 200. Ele não tá, não, é que o problema é o seguinte, quando eu aperto, quando eu clico, ele tá indo muito pra cima. Aí tá batendo no cano de cima. Então beleza, aqui já tá mais controlado, ó. Eita, tá não, hein? Olha só. Deixa eu um pouquinho mais pra baixo aqui. Passei finalmente do primeiro. Ele vai sumir ali o cano e vai aparecer um outro. Opa, beleza. Agora aqui, ó. Apareceu outro, bati, pá, volta pra cá. Bacana. Agora aqui, ó, é simples, ó. Dá um file aqui, ó. Clica em File, Build Settings. Tá os dois aqui. Se quiser exportar para Android, clica aqui no Android. Lembrando que tem que estar instalado lá no módulo do Android. Módulo Android não, no módulo da Unity Hub, o Android. Aqui eu clico em Switch Plataforma, ele vai fazer o switch e você consegue dar build. Se você tiver um celular com Android, né, sendo Android, e tá no modo desenvolvedor, você pega essa APK, coloca lá no seu celular e você vai conseguir jogar ele tranquilamente no seu celular. E se caso não queira deixar no executável, só manter o mesmo que está aqui, só que precisa fazer mais algumas configurações, né, no player aqui, ó. Aqui, ó, player tudo vai ser o nome de que ele vai ficar. Tem como mexer nas resoluções dele aqui, ó, dar um override, resolution, tá vendo? Vamos executar como vai executar aqui, ó, Winode. Então eu posso deixar ele numa resolução, por exemplo, se eu fosse fazer, deixar aqui ó, em game,
Aqui é de celular aqui, ó. Só que o celular aqui não deu muito certo não. Deixa eu deixar aqui. Ah, vai ser assim mesmo. Aí aqui, ó, eu tenho que colocar a mesma resolução lá, porque ele vai criar uma janela. Aqui, ó, 1080, o 2000, 2360. Aqui eu vou aproveitar aqui, vou vir no Canva. Aqui, vou adicionar aqui, ó. Constraint, coloco aqui o Scale. Aí que eu posso colocar a resolução que eu queira, né? Que ele pega de parâmetro. Posso brincar um pouquinho com ele aqui, eu posso colocar até 0.5. É uma forma de melhorar, que é 0.5. Vai ser meio a meio. Aqui esse ponto vou ter que mexer, porque como eu mexi no Canva ali, ele alterou o aspecto dele, né? Aqui, ó, vou deixar ele aqui zeradinho aqui, é isso. Deixa eu colocar aqui mais zeros, ó. Beleza. Dá um Ctrl S aqui para salvar. Deixa eu abrir outra cena. Aqui tá ok. Aqui também tá ok. Ele não apareceu ali porque não coloquei nada, mas eu vou colocar aqui, ó, zero. Zero. Então aqui eu posso dar um play. Aí, vai iniciar. Bateu no cano, pá, já volta para lá, tranquilo. Aqui eu posso estar exportando, né, igual eu falei ali, ó. Posso vir aqui dar um build. Ele vai salvar certinho. Aí você pode jogar tanto no computador, no notebook, né? Não tem problema nenhum. Você consegue também, caso tiver para Linux, você também consegue fazer, ó, fazer ele para Linux. No caso, tem que estar dentro do Linux, né? Pra você fazer isso daqui. Ó, Windows, aqui 32 ou 64. Que eu vou deixar no 64. É porque apareceu isso aqui que eu mudei ali. Mas ali já fica tranquilo, né? Fica tranquilo, dá para exportar tanto para Windows, né? Aqui para Android tem que clicar em Android, clicar em Switch, ver algumas configurações ali dentro e tá fazendo o export dele. Mas é simples, não é complicado não. Ele tá fazendo a build, mas aqui já o tutorial já acabou já. Como eu cliquei, ele vai agora trazer para o 64. Beleza? Então aqui por enquanto ficou esse tutorial aqui. Vai ter mais tutoriais para alguns joguinhos simples mais para frente. E aqui eu encerro esse joguinho aqui, ó. Já tá já dando play, morrendo. Então aqui você pode colocar cor diferente, brincar. Aí vai da conforme a sua possibilidade, né, de fazer as coisas. Vai muito de você em inventar coisas novas aqui. Vai muito da sua imaginação. Ah, quero trocar o cinza aqui. Quero colocar aqui um azul. Quero colocar não sei o que. Quero colocar um nome aqui embaixo. Até dá para colocar o nome aqui de quem está desenvolvendo. Ou desenvolvido por. Ou para estudo, né? Por exemplo, aqui vou dar um Ctrl D aqui só para duplicar ele. Posso colocar aqui embaixo aqui, ó. Desenvolvido. Nesse caso, vou ter que mexer um pouquinho nele aqui, ó, desenvolvido. Aqui eu posso trocar a cor dele, ó. Desenvolvido para estudo. Aí, ó. Aqui eu posso também reduzir a fonte também, se eu quiser, ó. Beleza, aqui só tá, né? Colocado ali, pode colocar um e-mail, um número, não sei, vai da imaginação. E por aqui já se encerra aqui esse tutorial.